Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica dessa sexta-feira. O texto sugerido para nós hoje encontra-se em Tiago, capítulo 4, o versículo 6, que nos diz assim: Antes dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. O tema: Deus abomina os soberbos, que confiam na sabedoria mundana. Lembrando sempre que nós estamos estudando a lição de número 7, que traz por título A Bíblia transforma as pessoas. Então, quem é o soberbo que Tiago está falando? É exatamente esta pessoa que experimentou a palavra de Deus. Que, de novo, voltando lá na terça-feira, todo ser humano experimenta esta luta do espírito contra a carne. A carne vence porque o espírito não tem condições, o espírito humano não tem condições de vencer essa luta sozinho. Chega a palavra de Deus, nós temos contato com a palavra de Deus, nós experimentamos a palavra de Deus. A palavra de Deus nos dá as ferramentas necessárias para vencermos essa luta, nos dá as armas necessárias. As armas que são necessárias, armas que são espirituais, para vencer esse combate. Não são carnais, porque nossa luta não é contra a carne, não é contra o nosso semelhante. Ela destrói os maus conselhos. Mas ainda assim, alguns de nós, ao invés de seguir confiando na palavra de Deus, ao invés de seguir sendo orientados, acreditando na orientação da palavra de Deus, abandonam a palavra de Deus e querem seguir o seu próprio conselho, querem seguir a sua própria orientação. E qual é essa tal sua própria orientação, sua própria sabedoria? Nada mais é que a velha sabedoria mundana, o velho conselho mundano, a velha orientação mundana, o fruto da carne, a obra da carne, a carnalidade. Aquilo que aprendemos e fomos criados segundo a filosofia e a orientação deste mundo. Ou seja, aquele que experimentou algo poderoso e espiritual, agora abandona isto que é espiritual, isto que é eterno, para confiar naquilo que é carnal, naquilo que é mundano, naquilo que é perecível. Isso é triste ao mesmo tempo, irmãos, que é trágico. Porque é uma escolha, obviamente, equivocada, errada, baseada não na fé, mas baseada na carnalidade, que não agrada a Deus. O texto, e aconselho você a ler o texto todo, o texto vai dizer para nós que não alcançamos o que buscamos, porque buscamos baseado no nosso egoísmo. Não conquistamos porque a nossa conquista não é segundo a palavra de Deus, a orientação da palavra de Deus, não é segundo o homem espiritual, não é segundo a espiritualidade, não é segundo aquele que nasceu de Deus, é segundo aquilo que ainda é a velha criatura, é segundo a carnalidade, ao egoísmo, a necessidade apenas de se autossatisfazer. A este, diz as Escrituras, Deus resiste. Deus resiste ao soberbo. Dá, porém, maior graça ao humilde. Quem é o humilde? Aquele que entendeu que a sua vontade, o seu entendimento, a sua forma de ver o mundo não é suficiente. Ele não sabe tudo. Ele entendeu isso. Ele não é tão poderoso assim, ele não é tão forte assim, ele não é tão sábio assim, não é tão inteligente assim, ele não cai mais nessa cilada. Ele entendeu que ele necessita da orientação de Deus, ele entendeu que ele necessita do conhecimento de Deus. A este a palavra de Deus chama de humilde, e diz que o nosso Deus dá maior graça a este ser humano, a esta pessoa que escolhe confiar em Deus,
que escolhe acreditar em Deus, que escolhe acreditar na orientação da palavra de Deus. Portanto, mantém-se diante da presença de Deus. Mantém-se sendo guiado, orientado, armado, equipado pela palavra de Deus para vencer não os inimigos que estão lá fora, mas o inimigo que está aqui dentro, mas o inimigo que se opõe a ele todo santo dia. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E como o apóstolo Paulo podemos dizer, dou graças a Deus por Jesus Cristo. Meus amados, que sejamos orientados por Deus e tenhamos a humildade de confiar nele. Amém? Deus nos abençoe, tenhamos todos um excelente dia, fiquemos todos em paz.